Mas as bizarrices não param por aí. Olha, eu particularmente, eu acho que a discricionariedade do presidente colocar quem ele quiser nos ministérios. Mas só para vocês entenderem a técnica, uma pessoa que o Collor chamou para o ministério exatamente para gerar um populismo, para vocês verem, o cara que mais criticou o populismo é o cara mais populista da história da política brasileira. Não tem coisa mais midiática que chamar o cara que foi para o espaço para o Ministério da Tecnologia. Agora, vocês imaginem o seguinte, imagina que um Brasil não precisa de um cara que foi para o espaço, afinal de contas, não faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico Brasileiro ir para o espaço. O que a gente precisaria nesse momento é de uma pessoa que conseguisse integrar o interesse das indústrias com a produção acadêmica. Coisa mais ou menos assim, olha, a indústria brasileira precisa integrar interesses com as universidades, para que as universidades produzam profissionais adequados para a indústria brasileira. E para isso a gente precisa analisar qual que é a demanda internacional por atividades. Por exemplo, vamos imaginar que ao redor do mundo existe uma demanda pela produção do componente eletrônico tal. Aí um ministro lá das áreas de tecnologia, ele vai obviamente criar condições para que o Brasil consiga produzir educação, vai conversar com o Ministério da Educação, com o Alexandre Frota, falar, olha, Frota, a gente precisa produzir mais engenheiros no Brasil nessa área, vamos focar mais, por exemplo, na microeletrônica de potência, porque o Brasil agora vai focar nisso, vai produzir isso, isso, isso. Não. O Bolsonaro não vai colocar uma pessoa que tenha condição de pensar dessa forma, uma pessoa que saiba como está a situação das universidades que produzem profissionais da área de tecnologia, uma pessoa que saiba como está a carência por tecnologia na indústria brasileira, uma pessoa que tenha condição até de negociar com outros países uma divisão internacional do trabalho, né? Por que não virar para a China e falar, olha, China, vocês estão produzindo muitos eletrônicos aí, será que não rola vocês comprarem na nossa mão o componente eletrônico tal? Porque nós vamos desenvolver uma linha de produção disso aqui no Brasil e aí a gente começa a trocar a tecnologia. Não, Bolsonaro não quis uma pessoa assim. Sabe por quê, gente? Porque a tecnologia do Brasil agora vai ser a tecnologia de um país agrário. O Brasil agora é agronegócio. Então, para compor um ministério, ele chamou uma pessoa que fez campanha para ele, uma pessoa famosa que fez campanha para ele. Assim como o Collor chamou o Pelé para o ministério, que é famoso, o Bolsonaro chamou o cara que foi para o espaço. Aí se você pergunta o cara que foi para o espaço, coisa do tipo, olha, qual que é a atividade industrial mais rentável do Brasil? Olha, senhor astronauta, qual que é a capacidade produtiva da engenharia brasileira? Olha, senhor astronauta, a engenharia de produção brasileira foca mais em qual disciplina? O que falta para a engenharia eletrônica brasileira para a gente conseguir atrair os investimentos que estão indo para a China? Senhor astronauta, qual que é a disponibilidade de energia elétrica para a gente convidar empresas de fora para se estabelecerem no Brasil? Você sabe o preço do quilowatt-hora que é vendido na ponta no Brasil? Você tem condição de me falar isso? Quanto fica para fazer uma subestação de 50 megawatts para uma empresa se estabelecer no Brasil? Ele não sabe nada disso, mas ele foi para o espaço. Isso é o ministro do Bolsonaro, um cara famoso que foi para o espaço.